Olá a todos, sejam novamente bem-vindos ao canal Minerando Conhecimento e hoje nós daremos sequência ao nosso curso básico de PHP. Pessoal, então vamos lá para mais uma aula aqui do nosso curso básico de PHP. Antes de nós fazermos a aula de switch case, galera, que é a próxima aula de estrutura condicional, eu decidi aqui resolver um exercício com vocês sobre if-else. Então, a gente vai utilizar a estrutura condicional if-else para a gente resolver esse exercício aqui e arrematar o assunto de if-else. O exercício que eu pretendo resolver, eu já deixei aqui o enunciado para vocês nesse arquivo temperatura.php que eu já deixei criado. Então, a gente vai resolver o seguinte exercício. Crie uma página que receba uma temperatura em Fahrenheit, transforme para Celsius e classifique. E aí nós vamos ter que colocar dentro de algum desses casos aqui. Ó. Então, se a temperatura convertida em Celsius ela for menor ou igual a zero, nós vamos imprimir na tela frio ártico. Se a temperatura Celsius estiver entre 1 e 12 graus, a gente vai imprimir que está muito frio. Se estiver entre 13 e 23, nós vamos imprimir clima ameno. Se estiver entre 24 e 32, nós imprimiremos que está calor. E se estiver entre 33 e 34, 33 a 40, desculpa, nós imprimiremos calor tórrido. E qualquer outro valor acima disso, tá, galera? Nós vamos imprimir sem registro, ok? E a fórmula para a gente fazer a conversão de Fahrenheit para Celsius é Celsius recebe a temperatura Fahrenheit, menos 32, vezes 5, dividido por 9. Essa fórmula aqui é a fórmula para a gente conseguir converter uma temperatura Fahrenheit para uma temperatura Celsius, ok? Pessoal, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é um formulário para poder enviar uma temperatura em Fahrenheit e ser recebido aqui nesse arquivo de temperatura.php. Então, eu vou criar um novo arquivo, vou chamar de temperatura.html, e dentro desse temperatura.html nós vamos ter que ter um formulário para poder enviar a nossa temperatura. Eu vou aproveitar esse último formulário que nós fizemos aqui, galera, que é o formulário do que a gente fez aquele exercício da idade na aula passada. Então, eu vou copiar toda essa estrutura, vou colar aqui. O método agora, eu vou utilizar o método post. Lembra que nós ficamos de alternar esses métodos aí, né, pessoal? E aqui a action minha vai ser para onde eu vou enviar essa temperatura. Então, eu vou enviar para temperatura.php. E aqui nós vamos ter a temperatura Fahrenheit, né? Vamos ver como que escreve certinho aqui. Então, nós vamos copiar essa palavra, colocamos aqui. Essa temperatura vai ser um number. Na verdade, eu poderia até considerar ela como um texto também. É uma input, né, galera? Então, depois lá no PHP, isso vai ser convertido, tá? Mas vamos considerar inicialmente aqui como number mesmo. A gente não vai ter texto no meio. E aqui eu vou chamar de temperatura. E vou colocar aqui, digite a temperatura. E o nosso formulário ele já fica pronto, ok? Simplesinho, só para a gente enviar uma temperatura em Fahrenheit. Aqui no temperatura.php, galera, eu vou abrir então a minha super tag, já vou fechar. E a primeira coisa que nós precisamos é receber o dado que está vindo do formulário. Então, nós estamos enviando aqui uma temperatura, e aqui no temperatura.php eu preciso receber essa temperatura que vem do meu formulário HTML. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada f de Fahrenheit, né, que vai receber pelo método post a temperatura que vem do formulário. E em seguida, galera, a gente pode escrever a temperatura, inclusive, aqui. Ó. Então, a gente pode colocar aqui a temperatura, vou colar aqui o Fahrenheit, é
Então essa aqui é a nossa temperatura Fahrenheit que vem lá do formulário. Em seguida, galera, a gente pode fazer a nossa conversão, tá? Então eu vou criar uma variável chamada C, que representa Celsius, e ela vai receber essa fórmula de conversão. Vou colar essa fórmula aqui. E aonde está a palavra Fahrenheit, eu vou passar a minha variável que representa a temperatura em Fahrenheit, que é o F. Essa temperatura, ela está sendo enviada pelo método post e está sendo colocada dentro da variável F. Então a gente passa o F dentro da fórmula. Então essa aqui é a nossa conversão para Celsius. Ok? Então com isso fica convertido. Inclusive nós podemos mostrar também a temperatura em Celsius. A temperatura Celsius é. E nós mostramos também a temperatura em Celsius. E vai sempre pulando uma linha, galera, para não ficar uma mensagem colada na outra, tá? Fica mais fácil dessa forma. E a gente começa agora a resolver esses casos que estão aqui no enunciado. Então, o primeiro caso que a gente precisa resolver é se a temperatura em Celsius ela for igual ou menor que zero. Então, esse vai ser o nosso primeiro if. Então, se, né, a minha temperatura em Celsius ela for menor ou igual a zero, a gente coloca o sinal de menor ou igual, então nós vamos escrever frio ártico. Vamos colocar aqui um eco, coloca aqui frio ártico. Então esse é o primeiro caso, tá, galera? Agora nós vamos pro segundo caso, ó. Se a temperatura em Celsius ela estiver de 1 a 12, então aqui é um intervalo entre 1 e 12, tá? Se tiver entre esse intervalo, a gente vai escrever muito frio. Então, vou colocar aqui um else if e vou dizer, se a minha temperatura Celsius ela for maior ou igual a 1 e a gente coloca os dois e's comerciais que representam o e aqui no PHP. E se ela for menor ou igual a 12, vamos conferir se é isso mesmo. É, menor ou igual a 12. Então, nós vamos imprimir muito frio. Então, vou copiar esse muito frio e vou escrever aqui um eco também para o muito frio. Então, aqui nós já resolvemos o nosso segundo caso. Agora nós vamos resolver o terceiro caso, galera. Então, o terceiro caso é esse aqui, ó, de 13 a 23 graus. A gente vai imprimir clima ameno. Então, vamos colocar um outro else if. A gente vai colocando aqui conforme a necessidade do caso, tá, gente? Então, nós já vamos para o terceiro bloco aqui. Então, se o C, que é o Celsius, for maior ou igual a 13 e o meu Celsius for menor ou igual a 23, vamos conferir se é isso mesmo, 23, aí nós vamos imprimir clima ameno. Então, vou colocar um eco e escrever clima ameno. E agora nós vamos para o quarto caso, galera. O quarto caso é entre 24 e 32, tá? E aí a gente vai imprimir calor. Então, nós vamos inserir um outro else if. E aí nós vamos considerar aqui se a temperatura Celsius for maior ou igual a 24 e se a temperatura Celsius for menor ou igual a 32. E aí nós vamos escrever na tela calor. Colocamos mais um eco e colocamos aqui calor. E aí nós vamos para o quinto caso, tá, gente? O quinto caso é o penúltimo aqui, ó, de 33 a 40 graus, nós vamos imprimir calor tórrido, né? Muito quente.
Então, vamos considerar esse caso aqui também. Então, mais um else if. Nós vamos considerar se o C ele for maior ou igual a 33 e se o C for menor ou igual a 40. Nesse caso, nós escreveremos na tela calor tórrido, ou seja, muito quente. E por fim, galera, a gente tem aqui um último caso. Esse último caso aqui é se for qualquer outro valor, a gente vai imprimir sem registro, tá? Ou poderia colocar calor de deserto, né, galera? A gente poderia, acima de 40 graus aí, é calor de deserto, né? Então a gente poderia até mudar isso aqui um pouquinho, né? A gente poderia colocar acima de 40, que ele está considerando igual a 40, menor ou igual a 40. Então, acima de 41, nós vamos imprimir clima de deserto. Vou mudar um pouquinho essa mensagem aqui. Então, vou copiar essa mensagem. E aí nós vamos considerar essa mensagem para o else, tá, galera? Porque nós não vamos ter mais nenhum caso, tá? Esse aqui é o último caso. O clima de deserto é o último caso. Então, como ele é o último de todos os casos que nós tivemos aqui, de todas as condições, então nós podemos considerar ele como o else. Então, nós só vamos escrever clima de deserto. E aí o exercício fica pronto, galera. A gente pode salvar isso aqui. Vou compartilhar com vocês agora o navegador para a gente fazer o teste se realmente vai funcionar. Compartilhar aqui com vocês o navegador, vou atualizar. Reparem que agora eu tenho temperatura.html e temperatura.php. Então, primeiro eu preciso enviar, tá, galera? Então, vou enviar temperatura.html. Vou digitar aqui uma temperatura em Fahrenheit. Vou digitar, por exemplo, 60. Vou enviar. Ó, pessoal, a temperatura Fahrenheit 60 convertida para Celsius é 15,5 e 15,5 é o clima ameno, né? Por quê, pessoal? Porque se a gente voltar aqui no VS Code, a gente vai ver que 15 está entre 13 e 23. Então, ele entra nesse terceiro else if, galera. Ó. Ele entra nesse terceiro bloco. Por quê? 15,5 está entre 13 e 23. Então, ele vai mostrar para nós clima ameno, ok? Agora a gente pode fazer o teste, galera, para ver se realmente ele está convertendo direito, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pesquisar aqui no Google 60 graus Celsius, 60 graus Fahrenheit, né? Em Celsius, quanto que é? Então, eu vou compartilhar com vocês para vocês verem aqui que o Google mostrou que é 15,5 mesmo. Olha aqui, ó. Estou mostrando para vocês aqui. Eu pesquisei, ó, quanto é 60 graus Fahrenheit em Celsius. 60 graus Fahrenheit dá 15,5 Celsius, ok? Então ele bateu, tá, pessoal? Bateu aí com o que a gente teve como resultado aqui do nosso exercício, tá bom, galera? Então vou voltar para o nosso VS Code para a gente encerrar essa aula. Então, fica feito esse exercício para vocês, como um exemplo de uma estrutura condicional if-else, onde nós temos vários blocos. Ó. Então, esse exercício aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos, e a gente pode ter, inclusive, mais blocos, dependendo da necessidade do caso. Ok, galera? Então, aqui nós temos 6 casos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esses 6 casos eles foram convertidos em 6 blocos de if-else para nós aqui. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado da resolução desse exercício. Na próxima aula nós começaremos a falar sobre o switch case. Então, aguardo vocês até a próxima aula, galera. Um abraço. Tchau, tchau.